Glória a Deus, como é bom adorar o Senhor, e essa verdade que nós acabamos de declarar nessa canção. Os nossos olhos estão sendo abertos para aquilo que realmente importa. Para aquilo que realmente importa, Jesus está abrindo os nossos olhos. E é com muita alegria que nós chegamos ao penúltimo episódio do Contagem Regressiva. Hoje é o episódio 20 de um total de 21 episódios. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extraordinário. Vamos falar sobre o novo céus e a nova terra. O que seria esta promessa que aparece em Apocalipse a partir do capítulo 21? Novos céus e nova terra. Após o término do juízo do grande trono branco, que é o texto que aparece no capítulo 20 do Apocalipse, nós vamos perceber que o novo céus e a nova terra, eles entram em cena. Eles entram em cena como uma promessa de Deus e uma promessa do próprio Deus habitar com o seu povo e ser o Deus deste povo, e este povo habitar com seu Deus. Então, a promessa de novos céus e nova terra aponta para um nível de conexão, de proximidade, um ambiente, um local, um cenário onde a intimidade com Deus vai ser constante, permanente, muito próxima. A ideia aqui é a restauração do jardim do Éden antes da queda. A ideia do novo céus e da nova terra é uma restauração de uma intimidade plena, total com Deus, semelhante a que Adão tinha com Deus no jardim do Éden antes da queda. Apocalipse 21, verso 1 e 2, diz a palavra: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Olha que expressão extraordinária. O João, ele vê o novo céu, a nova terra, e a palavra diz que o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Em outras palavras, João está querendo dizer que o mundo tal como conhecemos nunca mais existirá. Ele desaparecerá. Mas neste novo céu e nova terra, aparece não só a figura da noiva, mas aparece também a noiva como a cidade santa. Ou seja, a nova Jerusalém, juntas para encontrar com o noivo. É importante lembrar que esse texto, ele já apareceu no Antigo Testamento. A promessa de um novo céu e nova terra era uma realidade profética para os dias dos profetas que vieram antes do Messias, antes de Jesus. Tanto é que o profeta que mais falou sobre o Messias, que foi Isaías, ele já comentava sobre essa realidade de Deus, e no capítulo 65 de Isaías, verso 17 e 18, está escrito: Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido, e ninguém se lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar. Pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém, e vou dar muita felicidade ao seu povo. Então Isaías já disse que Deus estaria criando. O Senhor disse para Isaías sobre a criação de um novo céu e nova terra. João está dizendo: eu vejo esse novo céu e nova terra. Então, no capítulo 21 do Apocalipse, João está tendo seus olhos completamente abertos para ver esse novo céu e essa nova terra. Então, entre os capítulos 20 e 21 do Apocalipse, nós encontramos o quê? A renovação dos céus e da terra. E é importante observar que esta renovação, ela já tinha sido citada tanto no Antigo como no Novo Testamento. O apóstolo Pedro, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, assim como João,
que também foi um dos discípulos, ele tinha esse entendimento. Ele sabia que esse dia chegaria. E o apóstolo Pedro, nas palavras dele sobre o novo céu e nova terra, ele disse o seguinte, está em 2 Pedro 3, 10 e 11. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que nela existe vão sumir, sabendo que tudo isso vai ser destruído assim. Então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada para Ele. Pedro está explicando que o dia do Senhor virá como um ladrão. E nesse dia, os céus e a terra vão desaparecer. Lembra? João no capítulo 21, verso 1 e 2 está dizendo isso. Os céus e a terra, tal como conhecíamos, desapareceram. E o apóstolo Pedro usa essa mesma expressão, o desaparecimento do antigo céu e da antiga terra, a restauração desse céu e terra para o surgimento de um novo céu e nova terra. Então, está muito nítido nas escrituras que há uma renovação desses céus e dessa terra. Mas a pergunta que cabe aqui é: qual o principal objetivo do novo céu e da nova terra? Por que é necessário ter um novo céus e uma nova terra? Para que seja estabelecido um relacionamento permanente, permanente, eterno, com aquele que está sentado sobre o trono. Então, a ideia de novos céus e nova terra aponta para um relacionamento que será estabelecido permanentemente, um relacionamento eterno, um relacionamento irrevogável, um relacionamento que a partir dessa altura do campeonato, a partir desse momento, ele nunca mais vai ser modificado. Então, Novo Céus e Nova Terra fala sobre uma realidade de um relacionamento eterno, permanente com Deus, que até então era parcial por causa do pecado, por causa da corrupção humana, por causa do que disse o próprio Senhor Jesus em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, ou seja, por causa do esfriamento do amor, esse relacionamento ele era parcial. Então, Novos Céus e Nova Terra é um ambiente onde o relacionamento permanente, eterno e total com Deus será estabelecido. Essa é a principal ideia por trás da necessidade de ter um novo céus e também uma nova terra. No versículo 3 a 6, do mesmo capítulo 21 de Apocalipse, está escrito: pois eu estou criando o novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido, e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém, e vou dar muita felicidade ao seu povo. A revelação que João está tendo é de que junto com o novo céus e a nova terra, o passado seria completamente esquecido. Aquilo que trazia sofrimento, tristeza, angústia, agonia, tudo isso vai ser passado. Esse novo céus e nova terra é um ambiente de perfeição, de contato permanente e constante com o Senhor. E neste cenário algumas coisas vão acontecer, como por exemplo, vamos beber da água da vida. E isso é extraordinário. A gente sabe que, biblicamente falando, Jesus, ele é a água da vida. E quando o apóstolo João fala sobre a água da vida, eu me recordo que em João capítulo 7, não mais no Apocalipse, mas no Evangelho que escreveu o apóstolo João, no capítulo 7, ele narra o momento que Jesus está na festa dos tabernáculos.
E no grande fechamento daquela festa, no último dia dessa grandiosa festa em Israel, que era a festa de tabernáculos, Jesus se coloca de pé. A palavra diz que ele fala bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar, vão brotar do coração de quem crê em mim. Ou seja, já nos evangelhos, Jesus se apresentava como a água da vida. O contato com a água da vida, ou seja, com esse fluir do rio de Deus, será permanente nesse novo céus e nova terra. Será permanente nesse ambiente de perfeição, de conexão, de relacionamento íntimo com o Senhor. Então João, ele vai apresentar aqui uma comparação. E que comparação é essa? Ele compara a cidade com a noiva. Ele compara a cidade, a Nova Jerusalém, como a noiva do Cordeiro. E aí ele faz metáforas, ele apresenta essas duas metáforas e vai mostrando o cumprimento da profecia, como ele estava vendo aquele momento de revelação da parte de Deus. Algumas perguntas cabem aqui e nós queremos respondê-las. Primeiro, quem está nessa cidade? E nessa cidade, nesse novo céu e nova terra, que João viu descendo do céu, ataviada, preparada como uma noiva para o seu noivo, nesse ambiente de glória, quem estará nesse local? E eu quero te afirmar isso: estará neste lugar o Pai, que está sentado no trono, o Filho, que é o Cordeiro, que também estará no trono, o Espírito Santo. Estará nessa cidade os anjos e todos os milhões. A palavra diz que o exército celestial é composto de milhões e milhões de anjos, querubins, serafins, arcanjo. Então os anjos estarão lá, a igreja estará nesse local, e todos os redimidos de todas as épocas. O que isso quer dizer? Todos aqueles que serviram ao Senhor fielmente estarão por lá. Estarão por lá os heróis da fé, estará por lá Adão, estará por lá Abraão, Isaac, Jacó, estará por lá os profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, estarão por lá os apóstolos de Cristo, estará por lá o próprio Paulo, estará por lá Pedro, João, todos estarão, todos os redimidos de todas as épocas estarão nessa cidade. Então veja, esse é um lugar extraordinário de glória, de identificação, onde cada um de nós identificará quem são essas pessoas. Então João, ele vê essa nova Jerusalém que já está pronta, mas agora ele vê essa nova Jerusalém descendo. A expressão diz que ela se conecta com a terra, ela desce dos céus para a terra. E nesse ponto é importante lembrar o que Jesus ensinou a gente a orar no Pai Nosso. Ele diz que quando nós orássemos, deveríamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela já é feita no céu. Em outras palavras, Jesus ensina no Pai Nosso que nós devemos orar para que a vontade dos céus, a vontade de Deus, seja estabelecida aqui na terra. E o que João está vendo? A nova Jerusalém descendo dos céus para a terra. Ou seja, haverá uma conexão entre céus e terra que será permanente, que será ininterrupta. Isso é extraordinário. Os céus descendo para a terra de forma permanente. Hoje, por causa
do pecado, por causa do esfriamento do amor, por causa da maldade, por causa do mundo que jaz no maligno, esse sistema corrupto que nós vivemos, os céus descem parcialmente à terra. Por quê? Porque há um povo de Deus aqui clamando, um povo de Deus buscando, um povo de Deus vivendo os princípios da palavra. Mas naquele dia, João viu literalmente o céu se conectando com a terra. Aleluia. Vai ser um dia extraordinário, vai ser um dia memorável. E isso é muito importante a gente identificar, porque alguns textos bíblicos já apontavam para essa realidade. Por exemplo, o texto de Hebreus capítulo 12, do 22 ao 24, quando o escritor aos Hebreus diz o seguinte: pelo contrário, vocês chegaram ao monte de Sião, vocês chegaram ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, ouça essa expressão, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Essa expressão bíblica é poderosa e ilustra bem o que João está vendo aqui. O novo céu, segundo o escritor aos Hebreus, a Jerusalém celestial, com milhares de anjos, com os santos aperfeiçoados, com o próprio Senhor Jesus, que fez uma aliança eterna com aqueles que confessaram Ele em vida. Uau, vai ser extraordinário esse dia, irmãos. A revelação de João é uma injeção de ânimo, é uma injeção de disposição, é uma renovação da nossa expectativa por esse lugar tão extraordinário que é o céu, que é a Nova Jerusalém. Mas uma segunda pergunta cabe aqui também: quem ficará de fora dessa cidade? E para responder essa pergunta, a gente vai ler o versículo 8 de Apocalipse 21, que diz assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Em outras palavras, o apóstolo João, ele está descrevendo aqui o perfil daquelas pessoas. Aliás, o anjo que revela a João a cidade santa está descrevendo um perfil daquelas pessoas que ficarão de fora. O que isso quer dizer? Pessoas que não estão escritas no livro da vida, pessoas que não confessaram e professaram uma fé pública, coletiva, expressa por Jesus. Veja que o texto começa a dizer uns covardes, e talvez alguém interprete isso aqui mal, achando que covardes são aqueles que fogem de uma luta, fogem de uma briga, de uma discussão. Não, não é esse tipo de covardia. O anjo está mostrando para João que vai ficar de fora os covardes, aqueles que não confessaram Jesus, aqueles que por causa da pressão da sociedade, da pressão da família, da pressão dos seus círculos de relacionamento, não tiveram coragem de manter uma confissão pública de que Jesus é o Senhor. Esses covardes, esses tímidos, segundo o anjo que estava revelando a João sobre a Nova Jerusalém, ficarão de fora. Ficarão de fora. Então,
existem pessoas, traidores, os que cometem todo tipo de abominação ou pecados nojentos, aqueles que cometem assassinato, aqueles que são imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos, os que são mentirosos, porque o diabo, a serpente, é o pai da mentira. Então, todos esses, o lugar deles é o lago de fogo e enxofre, que é, segundo o anjo, a segunda morte. Uma terceira pergunta que cabe aqui: qual é a localização e a medida dessa nova cidade? Qual o tamanho dessa cidade? Porque a quantidade dos salvos é uma grande multidão. A gente já estudou isso em Apocalipse. O número dos salvos são de milhões, são de milhares, enfim, é um número incalculável, segundo a linguagem que o apóstolo João emprega aqui no Apocalipse. Então, qual o tamanho dessa cidade para comportar tantas pessoas? A nova terra será também um novo céu. Em outras palavras, o anjo que traz a revelação para João traz detalhes sobre o tamanho dessa cidade. E é isso que eu quero ver com você a partir do versículo 7. Perdão, a partir do versículo 9 de Apocalipse 21. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, veio e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. Versículo 11. Brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada, preste atenção nisso, cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. 13. Havia 3 portões para cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, as quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 15. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade. Olha que coisa linda, gente. Os seus portões e também a muralha. O anjo que estava revelando para o apóstolo João as dimensões da Nova Jerusalém, da cidade de Jerusalém, que é murada, que tem 12 portões, que em cada portão tem um anjo, que 3 portões estão ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Ele também tinha uma vara de ouro para medir o comprimento da cidade, para medir a muralha e para medir os seus portões. Veja, a cidade era quadrada, como um cubo, pois o seu comprimento era igual na largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais, ou seja, a cidade era semelhante ao que nós conhecemos como um cubo. Ela tinha um comprimento de 2.200 quilômetros, uma largura de 2.200 quilômetros e uma altura de 2.200 quilômetros. Uau! Eu lembro de uma viagem que eu fiz para uma cidade da Bahia, em 2010, cidade da minha mãe, Conceição do Coité. E quando nós saímos daqui de São Paulo e chegamos lá, o carro apontou 2.012 quilômetros, ou seja, até onde eu fui estava dando 2.012 quilômetros. E nós rodamos praticamente 2 dias seguidos. O apóstolo João está dizendo que o comprimento da Nova Jerusalém é de 2.200.
a largura de 2.200 e a altura de 2.200. Uau! Ou seja, literalmente a ideia de João é exemplificar, é usar aqui números, usar aqui critérios que apontam que os céus, essa cidade é tão alta que os céus e a terra estarão perfeitamente conectados. Glória a Deus! Estarão perfeitamente alinhados. Uau! A quarta pergunta que cabe aqui sobre a cidade: qual é a descrição dela? Ou seja, é uma cidade enorme, ela tem 12 portas, ela tem a fundação, que a fundação são fundações, 12 fundações específicas de pedras preciosas. E é isso que vai mostrar para nós o versículo 18 e 21, 18 a 21 de Apocalipse. Veja, a muralha era de jaspe, e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. Uma pérola, o portão era uma pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como o vidro, ou seja, era uma cidade extraordinária, adornada de pedras preciosas, estruturada, bem fundada, intransponível. Ninguém conseguirá invadir essa cidade. Essa cidade se acessa pelos portões. Essa cidade não vai ser invadida. Essa cidade é a cidade do próprio Deus e a cidade do Cordeiro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quinto ponto que a gente precisa ver dessa cidade, ou característica da cidade, é que no centro da cidade haverá um trono. Ou seja, no centro da cidade, conforme diz o texto de Apocalipse 22, e que é a continuação do 21, então o capítulo 21, ele transborda sobre o 22, então a gente vai acompanhar os primeiros versículos do capítulo 22, porque na semana que vem, o último episódio do Contagem Regressiva, eu quero te mostrar uma visão cronológica de tudo isso que nós estamos falando já há 21 semanas. Então, o capítulo 21 aqui vai transbordar no 22, que é a continuação da história. E no capítulo 22, verso 1, vai falar sobre o trono de Deus que está no centro da cidade. Veja o que está escrito. O anjo também me mostrou, versículo 1 do capítulo 22. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, o que o apóstolo João vê ali é o rio puro que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Um rio puro que corre, é o rio que corre puro com a água da vida. Essa água da vida a gente já viu. O próprio Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está falando de algo que flui do seu interior e conecta e toca, fluindo ao interior das pessoas. Um sétimo ponto que aparece aqui na Nova Jerusalém, ou uma sétima característica, é a árvore da vida. Veja o versículo 2 do capítulo 22 de Apocalipse. E que passa no meio da rua principal da cidade, ou seja, o rio. Em cada lado do rio, ou seja, onde o rio da vida passa, está a árvore da vida. Então tem árvore da vida de um lado, tem árvore da vida de outro lado, e o rio da vida passa no meio da cidade. Essas árvores da vida dão frutas, dão 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, ou seja, um fruto por mês e 12 frutos no ano. E as suas folhas, diz a palavra, servem para curar as nações. Você vai se lembrar que no começo do mundo, na criação do mundo, por causa do pecado de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim.
E o grande motivo deles serem expulsos do jardim, o próprio Senhor disse, é para que eles não acessassem da árvore da vida e comessem dela em pecado. Ou seja, eles não continuassem em contato com as grandes bênçãos espirituais em pecado. E aqui nós vemos que na Nova Jerusalém, o trono de Deus e do Cordeiro vai estar no centro da cidade. Do trono saía a água da vida. Aonde a água da vida passava, havia a árvore da vida de um lado e a árvore da vida do outro lado. Cada árvore da vida produzia 12 frutos. Uma por mês, representando 12 frutos para um ano. E as folhas dessas árvores, segundo a palavra, servem para curar as nações. As nações serão curadas, serão restauradas. Haverá paz, haverá um ambiente de perfeita harmonia. É isso que a Nova Jerusalém vem estabelecer. Portanto, nós comeremos da água. Aliás, comeremos do fruto da vida e beberemos da água da vida. Beberemos da água e comeremos do fruto. Em outras palavras, o acesso completo ao jardim antes da queda será restabelecido. Glória a Deus. Os planos originais de Deus serão restabelecidos como Ele fez no começo. Então, nessa Nova Jerusalém, nós teremos o trono de Deus, teremos o rio da vida, teremos a árvore da vida, e teremos também o local, esse será o local, a Nova Jerusalém, será o centro de toda adoração. Essa é a 8ª característica. Ou seja, a Nova Jerusalém é o local de adoração permanente a Deus. A Nova Jerusalém é um ambiente de intimidade contínua, crescente e permanente com Deus. Veja o que está escrito no verso 22 do capítulo 21 do Apocalipse. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Uau! Não havia templo nessa cidade. E por que não haverá templo na Nova Jerusalém? Porque o próprio Deus é o templo. O Cordeiro é o templo. A palavra diz que uma das revelações do novo céus e da nova terra é estabelecer um relacionamento permanente. Ou seja, Ele vai tabernacular conosco, Ele vai habitar. A festa de tabernáculos celebrava isso, Deus habitando no meio do povo, no meio de cabanas, de tabernáculos humanos. Então, essa palavra está se cumprindo na Nova Jerusalém, Deus habitando permanentemente com o seu povo. Não havia templo, não havia a luz do sol, não havia a luz da lua, não porque não fosse importante, não porque não existirá, mas porque a glória do Senhor será muito mais resplandecente do que a luz do sol ou do que a luz da lua. Ainda seguindo a leitura do verso 22. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar a besta e a sua imagem, isto é, a besta cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus caminhos. Veja que coisa, que cena extraordinária. Eles estão todos de pé, próximo desse mar de vidro. E essa expressão mar de vidro já apareceu lá em Apocalipse 4 e 5. Já estudamos sobre isso. Onde
o trono de Deus, onde havia um mar de vidro, onde havia os 4 seres viventes, onde havia os 24 anciãos. Esta cena, este cenário, ele é reproduzido aqui no acesso à Nova Jerusalém, e todos estarão diante deste mar de vidro. E a palavra diz que havia o toque de harpas, e havia a canção de Moisés e a canção do Cordeiro sendo entoada. Havia uma composição, onde eles cantavam e declaravam: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus caminhos. Aleluia! O que nós encontramos aqui, irmãos, é uma descrição prévia do que acontecerá. Hoje, nós vivemos profundas experiências na adoração, e como é bom nos reunir como igreja para adorar ao que vive e reina para sempre, para adorar o Senhor que está sentado no trono. E quando adoramos em espírito, em verdade, a gente se quebranta, a gente se abre, a gente é tocado pela presença de Deus, e já sentimos uma experiência indescritível. Nesse dia, essa experiência será muito superior. Estaremos diante do trono, nos reuniremos e cantaremos ao Senhor o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. Aleluia! Mas não só isso, uma 9ª característica do novo céus e da nova terra é que lá é um lugar de aprendizado. Aprenderemos muito. E uma das coisas que eu tenho certeza que nós aprenderemos é o que está registrado em Deuteronômio 29:29. Lá está escrito: as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a vós e aos vossos filhos. O que Deuteronômio ensina é que existem coisas que Deus, ele manteve encoberto, porque nós não tínhamos capacidades para compreender. Mas agora sim, com corpos transformados, com entendimento completamente transformados, com corpos glorificados diante da presença de Deus, eu tenho certeza que muitas coisas que foram encobertas para nós aqui serão reveladas quando estivermos lá. Então, vai ser um lugar de um nível de aprendizado que nós nunca acessamos, que homem nenhum na terra acessou. Por mais sábio, por mais inteligente, por mais instruído que ele seja, vai ser um ambiente de aprendizado em um nível muito profundo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 13, versos 9 e 10. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Perceba o que Paulo está dizendo aqui, que o nosso conhecimento é limitado, é imperfeito, é muito falho. E aí ele continua e diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Você entende isso? Muitas perguntas que você e eu possuímos, não temos respostas. Mas para aquilo que nós não temos respostas hoje, porque o nosso conhecimento é limitado, é imperfeito, conforme descreveu o próprio Paulo aqui em Coríntios, naquele dia, quando vier a perfeição das coisas, quando vier o perfeito, que é o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a perfeição de Deus será estabelecida sobre nós. Então tudo o que é imperfeito e limitado vai desaparecer. É isso que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar. Uma 10ª característica sobre a Nova Jerusalém é que lá é um ambiente de serviço. É um lugar de serviço, é um lugar de trabalho. E aqui, irmãos, cabe a gente abrir um parênteses. Há muitas pessoas que acham penoso trabalhar, acham que o trabalho, biblicamente falando, foi uma maldição que Deus deu para Adão por causa da queda.
Só que observe, o trabalho não é uma maldição. A maldição que Deus colocou sobre Adão é que o trabalho seria feito com labor, com suor do rosto, com muito desgaste. Essa é a maldição, porque o trabalho originalmente, se você observar em Gênesis capítulo 2, antes da queda, Deus já tinha estabelecido. Quando Deus disse para Adão assim: cuide do jardim, regue o jardim, administre o jardim, aquilo foi antes da queda. Em outras palavras, Deus já tinha estabelecido o trabalho como uma bênção antes da queda. O que se transformou em maldição depois da queda foi o peso do trabalho, o suor do trabalho, o desgaste do trabalho. Então, nos céus vai existir muito trabalho para a glória de Deus, mas não será um trabalho cansativo. Não será um trabalho desgastante. Não será um trabalho que faremos com muito peso, com obrigação, com cansaço. Não. Vai ser um ambiente perfeito. Estaremos com os nossos corpos transformados. Estaremos diante do Senhor que está assentado no trono, diante do Cordeiro, o Espírito Santo, os santos anjos, toda a multidão de salvos de todas as épocas. E ali nós serviremos ao Senhor em muitas coisas, Veja o que está escrito no versículo 3 do capítulo 22 do Apocalipse. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Nada que esteja debaixo da maldição de Deus existirá na cidade. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão, servirão. Os seus servos estarão em contínua. O céu é um lugar de muita adoração. O céu é um lugar de perfeita adoração, contínua adoração. E nós serviremos ao Senhor, serviremos às nações, governaremos, estabeleceremos a vontade de Deus sobre toda a terra. Vai ser um ambiente glorioso. Em 10º lugar, a 10ª característica dessa nova Jerusalém, da cidade que desce de Deus, que renova os céus e a terra, renova o contato, a conexão entre céus e terra, por isso é chamado de novo céus e nova terra. Esse é um lugar de muita comunhão. Ouça isso: no novo céu e na nova terra não existirá contenda, não existirá murmuração, não existirá imperfeição, não existirá nenhum tipo de diferença relacional entre as pessoas. Não vai existir isso. É um lugar de muita e de perfeita comunhão com Deus, com o Cordeiro, com a nova Jerusalém, a cidade que desceu preparada como uma noiva, e entre aqueles que estarão por ali. É um lugar de muita e intensa comunhão. E para a gente perceber a dimensão disso, eu quero te lembrar de um relato bíblico que está em Mateus 17, verso 3, onde Pedro, Tiago e João, eles estão no Monte da Transfiguração com Jesus, e de repente a aparência de Jesus é transformada, é transfigurada, e aparece de um lado Moisés, de outro lado Elias, e Jesus no centro. E naquele momento, olha que interessante, os discípulos observam Jesus conversando com Moisés e com Elias. Jesus transfigurado. Jesus estava conversando com um representante da lei, que era Moisés, estava representando com um representante da profecia, que era Elias. Ou seja, Jesus no meio, a lei de um lado e a profecia de outro. Ou seja, Jesus é o cumprimento da lei e da profecia. E eles estavam dialogando, veja bem, eles estavam conversando.
Isso é extraordinário. Havia uma comunhão entre Jesus, Moisés e Elias. E os discípulos estão lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, percebendo, presenciando esta cena. Então, a Nova Jerusalém é um ambiente de muita comunhão, perfeita comunhão, perfeito relacionamento. A 11ª característica, e já estamos aqui caminhando para o final, é que a esposa do Cordeiro é a multidão dos salvos. O apóstolo João diz que ele viu a noiva, que é a esposa do Cordeiro. E a questão é, quem é essa esposa do Cordeiro? Essa esposa do Cordeiro representa a multidão dos salvos. A multidão daqueles que estarão com o Senhor. Veja o que está escrito em Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, vem a nossa salvação. Aleluia! Glória a Deus! Que imagem extraordinária, irmãos. Hoje há muita disputa entre as nações. Hoje nações disputam para ver quem é a maior potência econômica do mundo. Hoje as nações disputam para ver qual é a nação, qual é a maior potência bélica que possui o maior arsenal de guerra no mundo. Hoje as nações disputam tantas coisas. E naquele dia, irmãos, naquele grande dia, não vai haver disputas. Todos, como disse o apóstolo João, todos, independente da sua nação, independente da sua tribo, independente da sua raça, independente da língua que essa pessoa fale, não importa, todos estarão diante do trono. Todos estarão declarando uma única declaração. Todos estarão dizendo: do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, vem a nossa salvação. Aleluia, aleluia. Eu quero terminar, eu quero concluir esse momento dizendo para você algo muito importante. Não fique de fora dessa. Não fique. Há muita coisa em jogo. Há muito mais do que você pode imaginar em jogo. Não é só sobre os seus ou os meus pecados. Não é só sobre uma ou outra circunstância que é transitória, vai passar, a pandemia vai passar. Não é sobre ter ou não ter dinheiro, não é sobre ter ou não ter fama, não é sobre isso. É algo muito mais superior que está em jogo. Que o Espírito do Senhor, o Espírito da profecia, que dá vida ao testemunho, o Espírito da profecia que é o testemunho de Jesus, traga a revelação sobre a tua vida nesta ocasião. Você que me acompanha nessa transmissão, que você perceba, que o teu coração queime para essas verdades, que o teu coração queime a ponto de te revelar que você não pode ficar de fora desta grande cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Tem muita coisa em jogo. Nenhum pecado, nenhum prazer, nenhuma quantia em dinheiro no mundo, nenhum recurso,
nenhuma fama, nada, absolutamente nada se compara a esse grande privilégio, de fazer parte desses que estarão na eternidade ao lado do Senhor. Por isso eu quero, nesse momento, fazer um apelo a você: não fique de fora. Não perca a oportunidade da salvação em Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de ter o seu nome arrolado nos céus, escrito no livro da vida, por uma questão de pecado. Eu não sei qual é o pecado que você luta contra ele. Não sei se você luta contra as drogas, não sei se você luta contra a mentira, não sei se você luta contra a pornografia, não sei se você luta contra a criminalidade, não sei se você luta contra o adultério, e não importa. O que importa nesse momento é que nenhum prazer que o pecado oferece chega perto do privilégio que nós teremos nesta nova cidade, nesta nova Jerusalém. Jesus, ele disse que iria preparar lugar e que voltaria outra vez. Eu termino essa ministração contando para você como é o casamento judeu. O casamento, não só judeu, mas no mundo oriental, em sua grande maioria, o noivo, ele vai até a família da noiva. E o noivo diz para o pai da noiva que ele está assumindo um compromisso de se preparar para casar com a filha dele. O noivo leva um contrato mostrando todos os itens que ele promete dar à futura esposa. Ele entrega uma garrafa de vinho como sinal, como um gesto de amor, de comprometimento com aquele contrato que ele descreveu. O pai da noiva avalia aquele contrato ponto por ponto, e ali, com a garrafa de vinho na mão, o pai da noiva confirma e diz: sim, eu aceito. Minha filha vai ser a sua esposa. E esse noivo tem um compromisso de sair, se ausentar. Ele vai deixar a noiva ali, ele vai se ausentar e vai preparar condições para o futuro casamento, que acontece no máximo em 2 anos. Então esse noivo vai trabalhar, vai preparar a casa. Enquanto isso, a noiva já está numa fase de preparação para ser esposa. A noiva, ela está aprendendo como ser uma boa esposa, porque num curto espaço de tempo, no máximo em 2 anos, o noivo regressa para se casar com a noiva e levá-la para casa. Ouça isso. Aleluia. Jesus disse em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, com o seu sangue, ele assumiu o compromisso de regressar para nos buscar. Enquanto isso, ele está preparando esse ambiente de glória, essa nova Jerusalém, essa cidade santa que nós aprendemos aqui hoje. Não fique de fora dessa. Tem muita coisa em jogo. Você que deseja de todo o seu coração fazer parte dessa multidão que nós aprendemos aqui, que vai estar diante do Senhor, você que quer fazer parte dessa multidão, eu quero convidar você a colocar as mãos sobre o teu coração. Você que já faz parte, você que já entregou a sua vida a Jesus, você que já reconciliou-se com Jesus, faça isso também. Faça isso também. Coloque a mão sobre o teu coração e nós vamos orar. Pai, que privilégio receber a tua palavra. Que privilégio perceber e discernir
sobre as tuas ricas e preciosas promessas. O Senhor mesmo disse que faria novos céus e nova terra. E quando mergulhamos na realidade desta promessa, Senhor, ficamos extasiados, ficamos impressionados, ficamos surpresos com tanto amor, com tanto cuidado, com tantos detalhes. Neste momento, Senhor, eu e meus irmãos, nós nos colocamos aos teus pés e declaramos: Jesus, só através de ti somos salvos. Obrigado, Jesus, por nos entregar a sua própria vida na cruz para nos dar salvação e vida eterna. Senhor, a todos que estão orando comigo neste momento, eu te peço, traz confirmação, traz garantia, traz certeza de salvação. Aqueles que ainda não te servem, Senhor, mas que com essa atitude de fé, de orar, estão entregando as suas vidas a ti, estão se reconciliando contigo, Senhor, que haja uma profunda e radical transformação, que os pecados deste mundo, que as tentações deste mundo, que as tentações da carne percam completamente o poder de assédio diante desta grande recompensa que nos espera, Senhor. Nós te agradecemos por isso, oramos e concordamos, te dando graças, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus ou se reconciliou com Ele, por favor, escreva nos comentários. Nós queremos fazer um contato muito especial contigo. Que Deus te abençoe e até a próxima semana com o último episódio, se Deus permitir, do Contagem Regressiva. Deus abençoe a todos.